Salve, salve minha irmã, meu irmão querido. Nós estamos aqui nessa série de meditações e reflexões que nós faremos a respeito do Evangelho do dia, nesse período quaresmal. Eu sou Robson Miranda, este é nosso Instagram, Robson_Vanda, e hoje nós iniciaremos essa série de meditações sobre as leituras do Evangelho que a Igreja nos presenteia todos os dias, hoje 28 de março de 2020. A razão que a gente iniciou esse projeto de evangelização através do Instagram, através das redes sociais, é que em razão de toda essa dificuldade, esses momentos tão atribulados que nós estamos vivendo, se faz mais do que nunca necessário nós termos diversos canais para que nós possamos evangelizar e que a palavra seja o alimento do dia a dia de nós católicos. E o evangelho de hoje, o evangelho separado, ou seja, o evangelho já presente na liturgia diária, é o evangelho de João, capítulo 7, versículo de 40 a 53. Antes de qualquer coisa, que nós possamos rezar, que nós possamos pedir as luzes do Espírito Santo, pois Jesus já diz, nada podereis fazer sem mim. Então possamos rezar nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos à leitura do Evangelho. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente, ele é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros discordavam: o Cristo pode vir da Galileia? Não está na Escritura que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi? Surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos sumos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam: ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus disseram a eles: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Examine as Escrituras e verás que da Galileia não surge profeta. Depois cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do Evangelho de João, e para nós iniciarmos a nossa meditação, é interessante que nós possamos fazer uma contextualização do texto bíblico. O Evangelho que nós estamos lendo, o Evangelho de João, mais precisamente no seu capítulo 7, ele, nessa leitura que nós fazemos hoje, ela diz assim: ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmavam. Que palavras eram essas e que contexto era esse que Jesus estava falando? Bom, no capítulo 7 do Evangelho de São João, é também o capítulo onde é retratada a famosa Festa das Tendas, uma festa que acontecia anualmente em Jerusalém e reunia todo o povo ali na cidade. O povo de Israel ali simulava a realidade que os pais deles tinham vivido durante o deserto e armavam tendas, né, e passavam a semana toda nessas tendas. Precisamente nessa passagem que nós acabamos de ler,
anteriormente, alguns versículos anteriormente, Jesus é chegado ao 7º dia dessa festa das tendas, que é tido como o dia mais solene, o dia mais importante da festa das tendas. E nesse dia, Jesus, no templo, ergue a voz e diz o seguinte, ouça: quem tiver sede, venha a mim, para beber, e quem crê em mim, assim diz a Escritura, de suas entranhas brotarão rios de água viva. Como eu dizia, o 7º dia era o mais importante e o mais solene, e era comemorado o dia em que o maná, ou seja, o pão, tinha vindo do céu para as pessoas comerem no deserto, e Moisés tinha, a mando de Deus, batido na rocha e a rocha tinha brotado água. Então, diante dessa realidade toda, Jesus se coloca como a fonte da água viva, e quem beber dele não terá mais sede. Essa situação gera uma série de opiniões, questionamentos sobre quem seria Jesus. Uns dizem, verdadeiramente ele é o profeta. Outros dizem, ele é o Cristo. Mas outros discordam. O Cristo pode vir da Galileia? Percebam que muitos se perguntam quem é Jesus. Muitos se perguntam, alguns o reconhecem como profeta, alguns o reconhecem como Messias, reconhecem como Cristo, porém outros já discordam. E aqui nós já tomamos a nossa primeira frase que eu queria destacar dessa leitura de hoje. Surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. Veja, quando nós optamos, quando nós escolhemos, quando nós decidimos por Jesus, é natural que haja uma divisão. É natural que haja uma separação. Recordemos nesse momento um outro trecho no Evangelho, não de João, mas no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim por oposição. Claro que Jesus aqui não está fazendo menção, uma referência a usar a espada ou forma de guerrear, mas a espada no sentido de separar, de dividir. Como o texto diz, surgiu uma divisão entre o povo por causa dele. Meu irmão, minha irmã, quando você decide por Jesus, quando você decide seguir, escolher Jesus, é natural que haja uma divisão. Primeiro, na sua vida, entre aquilo que você viveu antes e aquilo que você passará a viver a partir do momento que você encontrou Jesus. E outra, você também haverá uma divisão entre você e o mundo. Não que você deixará de se comportar, vestir roupas como as pessoas e demais pessoas vestem no mundo, os comportamentos, mas até porque nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa essência tem que ser preservada, a nossa essência tem que ser guardada, e a nossa essência é Cristo. Quando decidimos por Cristo, nos dividimos também do mundo, nos separamos do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo, somos de Cristo. Prosseguindo, como a gente dizia, essa situação toda causou um rebuliço ali na festa das tendas. Inclusive atingiu até os próprios guardas do templo, que diante o questionamento dos fariseus e sumos sacerdotes do porquê eles não terem prendido Jesus, eles lhes dão a seguinte resposta: ninguém jamais falou como este homem. Veja, ninguém jamais falou como este homem. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra de vida eterna. As palavras que saem de Jesus, que é a palavra de Deus, elas não se deixam prender. Nem os guardas do templo, com todo o seu aparato de armas e armaduras, ficaram desarmados diante da palavra de Deus. Ficaram sem ter o que fazer. Simplesmente disseram:
ninguém jamais falou como este homem. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela vem para libertar, ela vem para desarmar. E te digo, ela liberta e não se aprisiona, ou seja, ela não vai simplesmente amarrar você a alguma coisa ou alguma... Não, a palavra de Deus vem para libertar, a palavra de Deus vem para desarmar esses esquemas, vem para desarmar as nossas carências, vem para libertar-nos das nossas amarras internas, amarras sejam emocionais, sejam comportamentais. Não sei qual amarra você tem, não sei qual prisão você se encontra, mas tenha certeza que se tem uma palavra que vai te libertar, é a palavra de Deus. É o próprio Cristo Jesus, é Ele que vai te libertar. Por isso, a palavra, ela não prende e nem aprisiona, ou seja, a partir do momento que você recebe essa palavra, também transmita essa palavra, também dissemina essa palavra. Se Deus coloca no teu coração a vontade de dizer a alguém que Ele o ama, que Deus ama você, diga, não tenha essa vergonha, não tenha esse medo. Se você quer abraçar alguém, abraça. Seja Jesus, seja a palavra no dia a dia, seja o amor do Senhor entre as pessoas que você convive. Bom, como eu dizia, com essas duas passagens, surgiu assim uma divisão entre o povo por causa dele. E responderam, ninguém jamais falou como este homem. Que nós possamos, irmão e irmã, a partir dessa reflexão que nós fizemos do texto bíblico, que nós possamos pedir a Deus que tomemos a decisão de dividir, não uma divisão egoísta, não uma divisão ruim, mas uma divisão entre o que é de Deus e entre o que é do mundo. E que nós também possamos viver essa palavra nos dias e dias de nossa vida, uma palavra que liberta, uma palavra que, mesmo diante das armadilhas, mesmo diante das armas, é uma palavra que desarma, é uma palavra que traz uma vida nova, é uma palavra que nos permite caminhar para o bem. Que nós possamos agora rezar, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ilumine com essa palavra do dia de hoje. Que nós, Senhor, possamos clamar a Ti para que nós alcancemos essa divisão, a divisão entre o que é Teu e o que é do mundo. Que nós possamos, Senhor, escolher a Ti, Senhor, que nós possamos escolher a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, que essa palavra venha em nossos corações e não seja jogada às pedras, que não seja uma semente sem germinar, mas que seja uma palavra que plantada gere frutos e bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela paciência em nos ouvir nessa meditação. Que o Senhor esteja contigo e que te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.